A Áustria tem mais um novo primeiro-ministro. Fica aí que eu te explico. Olá, sejam muito bem-vindos ao Drica Ribas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Eu me chamo Adriana Ribas Maia e aqui na Áustria tivemos um verdadeiro terremoto na política ontem, quando Sebastian Kurz anunciou a sua retirada da política. Exatamente, Sebastian Kurz, que é um dos o político mais jovem ou mais novo chanceler, assumiu, tinha pouco menos de 30 anos e agora com 35 anos se retira da política. Quais são os motivos? É o que a gente vai discutir agora. Sebastian Kurz, ele tinha renunciado ao seu cargo de primeiro-ministro no começo de outubro por conta de denúncias de corrupção ativa e passiva na campanha dele como primeiro-ministro no ano de 2017 pelo Partido Conservador. Raiz da denúncia é que, através de um colaborador próximo dele, Thomas Schmidt, que nesse momento ele era vice-ministro, mas o segundo no Ministério das Finanças, utilizou verba publicitária desse ministério, no valor de mais de 1 milhão de euros, para fazer propaganda e pesquisas, vamos dizer assim, infladas no jornal Österreich. Faz poucos dias surgiu uma outra denúncia, ou pelo menos já começou a aparecer outras denúncias de, vamos dizer assim, compra de postos, ou seja, as pessoas que fossem leal a ele, ele saía distribuindo postos, como aconteceu com Thomas Schmidt, que nesse momento, em 2017, ele era o segundo no Ministério das Finanças e depois conseguiu o posto no ÖBAG, que é uma holding que tem várias empresas austríacas, um posto estratégico e também com muito dinheiro, no caso, verbas de publicidade. Sebastian Kurz, ele, vamos dizer assim, concentrou o poder do Partido Conservador todo na mão dele. Todos os postos, estou escutando o gato? Desculpa, o gato. Bom, Sebastian Kurz, ele, vamos dizer assim, remodelou o Partido Conservador para ele. Ele só dividia postos para aquelas pessoas de extrema confiança dele, nem sempre exatamente qualificadas. Criou uma maneira de comunicação totalmente baseado nas redes sociais. Durante a pandemia, desde o começo, uma quantidade de conferências de imprensa e muitas vezes gerou também problema de comunicação e má gestão da pandemia. Ele não viu mais a possibilidade de voltar como primeiro-ministro, como chanceler pelo Partido Conservador, com uma suposta novas eleições, pela quantidade de processos na justiça. Até agora são 2, mas podem vir mais, porque essas denúncias elas estão sendo baseadas a partir de chats encontrados no celular do seu antigo colaborador próximo, Thomas Schmidt, e há pelo menos um cálculo de mais de 300 mil chats. Então, por aí também pode ter uma bela quantidade de processos e assim não tem como continuar. Também tem a questão da má gestão da pandemia. Sebastian Kurz, quando ainda era primeiro-ministro, ainda no verão, disse que a pandemia havia passado para os vacinados, o que infelizmente não aconteceu. Nesse momento também, especialistas haviam alertado o governo, dizendo que a baixa taxa de vacinação contra a Covid-19 na Áustria poderia ser um problema no outono e inverno, o que efetivamente se concretizou. Baseado nesses dois motivos, Sebastian Kurz se retirou da política e desde ontem à noite começou toda uma discussão para saber quem poderia permanecer no cargo, que normalmente o primeiro-ministro, ele também o líder ou cabeça de lista ou líder do partido. No caso, Schallenberg não se sentiu muito à vontade de continuar nesse posto, até porque ele é diplomata de carreira e não tem exatamente ou praticamente nenhuma experiência com política, e especialmente política interior, e nesse caso ele volta para o cargo de ministro das Relações Exteriores
e quem assumiu foi o Karl Nehammer, que é o que era o ministro do interior. Contando com Nehammer, são 6 novos ministros, né? E parte desses ministros que saíram eram ministros muito ligados ao Sebastian Kurz, como por exemplo o Gernot Blümel, que era ministro das Finanças e que também já vinha com problemas, com denúncias contra ele em função de toda a questão, que é uma questão central aí, que é o financiamento dos partidos políticos, no caso dele, ligado com a empresa de jogos chamada Novomatic. Os principais partidos da oposição, o FPÖ, o partido de ultradireita, e os sociais-democratas, o SPÖ, exigem eleições já para o comecinho do ano que vem. Os verdes não querem eleições, porque, vamos dizer assim, não estão exatamente muito bem nas pesquisas. O caso dos conservadores, eles não querem de forma nenhuma, porque praticamente, vamos dizer assim, despencaram nas pesquisas. As últimas, por exemplo, davam em conta de mais de 60% que não queriam Sebastian Kurz de volta como primeiro-ministro. E agora, com essa nova remodelagem, com esses novos ministros e com Nehammer, espera-se que seja um começo e que, sobretudo, coloque o país, ou em outras palavras, que se combata o vírus e que possa finalmente retirar o país do lockdown e retirar da crise política e da crise econômica que se encontra.